Aviso: o conteúdo a seguir pode conter gatilhos emocionais e questões sensíveis para algumas pessoas. No entanto, venho reiterar que o vídeo tem caráter educativo e conscientizador. Não tenho intenção de ofender, criticar ou invalidar ninguém ou nenhuma experiência de vida. Todo o conteúdo desse vídeo é impessoal e está dentro de um contexto para facilitar a minha comunicação com os espectadores. Dito isso, deixa aquele like para ajudar na divulgação e vamos ao vídeo de fato. Olá, pessoal amável da internet. Que o YouTube tá cheio de vídeos sobre bullying por aí, você já deve saber. Desde as formas que o bullying é feito, com quem ele costuma acontecer mais, as estratégias para se combater o bullying, enfim, tem bastante coisa e eu não tô aqui para diminuir a qualidade e o mérito desses vídeos. Ou dizer que eles são inúteis e que o meu vídeo é o melhor de todos. Não, de forma alguma. Existem diversos profissionais altamente capacitados trazendo isso à tona, e eu recomendo você conferir eles depois para complementar o conteúdo desse vídeo, beleza? Mas assim como no vídeo da psicologia do hentai que eu fiz, do que leva as pessoas a sentirem atração por desenho, sem só dizer que acontece porque sim, eu sinto que falta conteúdo explicando os motivos do bullying existir, para além de ser só uma babaquice inata ou uma fase da criança e do adolescente. Eu acho que é seguro dizer que 90% de quem tá me assistindo aqui já sofreu ou já fez bullying na vida, vivenciando a tristeza de ser excluído e zoado, ou a sensação de grandeza e pertencimento de colocar alguém para baixo. Com gostinho especial de vingança, caso você já tenha sofrido bullying. Bem aquela ideia do sonho do oprimido é ser o opressor. Hoje, para piorar, a gente ainda tem o cyberbullying, que deixa o agressor ainda mais confiante, já que a internet dá o anonimato e a distância física necessária para não tomar um socão na boca. É muito mais fácil xingar alguém e falar o que você pensa, quando o seu perfil é o Itadori Uchiha da Silva 123, e não o Leandro Cassiano Pinto, com a foto de perfil da sua carinha maravilhosa bem ali. Quando podemos sair impunes de algo, a gente tende a mostrar o nosso pior lado e os nossos piores sentimentos num primeiro momento, como bem apontado por Platão, através do Anel de Giges no livro da República. Quem colocava aquele anel ficava invisível e podia fazer as coisas que queria sem ser julgado ou punido por isso. Dá até pra dizer, de certa forma, que o anonimato das redes é o Anel de Giges moderno. E sim, eu sei que dá pra puxar IP, a Polícia Federal ir atrás de você, e que nem o VPN garante anonimato 100%. Mas é bom lembrar que muita gente é leiga quanto a esses assuntos, e que até elas conseguirem acionar esses recursos ou criarem coragem para falar para um grupo de apoio dela que ela tá sofrendo com difamação gratuita na internet, o estrago na mente já tá feito. E essas experiências vão impactar muito fortemente em como essa pessoa vai se desenvolver na vida adulta. Problemas de autoestima, no estilo de apego para relacionamento, dificuldade de socialização, maior disposição a desenvolver vício ou transtorno de ansiedade, depressão, desamparo aprendido, síndrome de impostor, dificuldade de reconhecer as próprias realizações e qualidades, porque internaliza que ela sempre vai ser um fracasso na vida, porque esses fantasmas do passado ficam assombrando o inconsciente dela, sem contar uma série de exageros que sempre tentam compensar uma falta interna, que nunca acaba sendo saciada. Vale lembrar que isso é decorrência tanto para o cyberbullying quanto para o bullying presencial. Para a gente continuar, acredito que é importante também pontuar 3 coisas aqui. Primeiro, o bullying como a gente conhece e usa hoje é um conceito que surgiu no século XX, tendo grande influência de psicólogos como Dan Owens, que analisou as bases do bullying nas escolas e os padrões que sempre se repetiam nas situações de bullying, como a intencionalidade e a repetição. Não era uma zoeirinha, uma brincadeira de propósito que só acontecia vez ou outra esporadicamente. A pessoa virava um alvo na mão dos outros praticamente todo dia, além de uma assimetria de poder. Quem faz o bullying tem alguma vantagem sobre a vítima. Geralmente maior força física, de classe social ou de número, junto um grupinho para ficar te azucrinando. Antes disso, não existia uma palavra em si pro ato. E eu estaria até cometendo anacronismo de falar em bullying na Idade Média. Mas eu vou usar a palavra bullying aqui para facilitar a compreensão e a minha comunicação com quem está vendo esse vídeo. Então quando eu disser bullying, eu estou falando de comportamento social predatório, em que a violência física, a intimidação, a humilhação são usadas para se impor e pisar nos outros. Segundo ponto, o bullying não foi inventado por um bando de adolescente babaca que se achava, enquanto estava no intervalo de alguma escola dos Estados Unidos dando cuecão nos nerds e fazendo L na testa para chamar alguém de loser. Não, o bullying existiu em todas as civilizações e períodos da história da humanidade. É sério, existia bullying no Japão feudal, na Grécia clássica, no Egito antigo, na Mesopotâmia. Eu sei que a gente está indo cada vez mais para trás, só que isso na real vem desde o Alto Paleolítico. Possivelmente até mesmo antes da gente se tornar o Homo sapiens sapiens. Visto que,
Não é só o ser humano que faz bullying. Existem outros bichos que também fazem, como o chimpanzé ou o macaco prego. Apesar deles fazerem isso de forma muito mais física do que abstrata como a gente. Eles recorrem muito mais a bater uns nos outros para demonstrar que são mais fortes e estabelecer a dominância, enquanto a gente costuma usar de outros meios além da porrada. Olha como você é pobre, olha como você é feio, olha como você é burro, olha como ninguém quer ficar perto de você, olha como ninguém gosta de você, olha como você é fã da Nintendo. Todas essas são tentativas inconscientes de basicamente dizer: olha como seus gostos, a sua aparência, a sua origem são inferiores às minhas. O meu valor é muito maior que o seu. E por causa disso, eu deveria ser mais respeitado e merecer coisas melhor que você. Toda essa babaquice do ser humano não é gratuita ou por acaso. Ela não surge só por vaidade. Mas existem motivos evolutivos para o bullying e esse comportamento social predatório existir. E ele está relacionado com a nossa sobrevivência em grupo. O ser humano só chegou onde chegou devido à união de 5 capacidades que nos diferenciam do restante da natureza. Sendo elas a inteligência elevada, a capacidade de usar ferramentas, a nossa comunicação e linguagem serem muito sofisticadas, a gente se expressa muito bem, e isso ajuda a formar estratégia, entender os outros, capacidade de pensamento abstrato, a gente olha para um pedaço de papel e atribui valor a ele. Tu dá uma nota de 100 conto para um gorila e ele limpa a bunda com ela, porque aquilo ali é só papel para ele. E a mais importante de todas, trabalho em grupo. Mais especificamente na divisão do trabalho para membros mais aptos para uma função. Um caça, outro pega lenha, outro coleta água e assim por diante. E é devido ao fato da nossa sobrevivência ter um peso tão grande no trabalho em grupo que a permanência desse grupo importa tanto. Ser isolado na floresta onde tudo queria te comer vivo significava a morte certa. Então continuar no grupo foi fundamental para os nossos ancestrais. Só que haviam algumas, entre aspas, exigências para permanecer e ser aceito pelo grupo. Primeira coisa é ser reconhecido como alguém de valor e que agrega, que você não é só um peso morto que consome recursos e não gera retorno nenhum. Ainda mais num tempo que tudo era custoso para a nossa espécie de conseguir. Energia era um recurso muito escasso, então você só devia gastar quando fosse necessário, fazendo valer a pena esse custo, para não ser em vão. Segundo, ser reconhecido como alguém que pode fazer parte do grupo. Ter aspectos, características, comportamentos que o grupo vai reconhecer como dignos, legítimos, que deveriam te pertencer. Fazer coisas, pensar em coisas que o grupo aceite que você faça. É inclusive daí que vem o nosso desejo de querer ser normal, de estar dentro dos padrões aceitáveis, porque isso também garante que você não seja expulso do grupo. E o surgimento do bullying decorre justamente daí também. Você ser inferiorizado dentro do grupo poderia te colocar numa posição que você recebe menos recursos na hora da distribuição das coletas. Menos água, menos roupa, menos comida, menor probabilidade de se reproduzir. Você fica com as sobras. Ou ainda, em casos mais extremos, você ser visto como tão inferior que o restante do bando te acha um peso e resolve te isolar para não atrasar eles. Mas qual que é a vantagem evolutiva disso? Afinal de contas, é um cérebro a menos, um corpo a menos para coletar recurso. Tudo bem que também é uma boca a menos para comer, só que ele gera muito mais recurso do que consome. Qual que é o sentido, afinal? E aí a gente tem que lembrar que apesar de sermos um ser social que depende do bando, nós também somos um ser competitivo. Então se o indivíduo vai estragar um pouquinho o grupo, contanto que ele saia ganhando alguma coisa no processo, isso pode acontecer. Como ele vai ganhar exatamente? Perceba que o bullying quase sempre é um fenômeno de grupo. Ainda que seja só um único valentão te zoando, ele tem uma plateia com ele. Ele não ri de você sozinho, mas em grupo. Ele faz aquilo não é só para te deixar mal porque isso é prazeroso só para ele, mas para o próprio valentão se conectar com as pessoas que estão rindo. Ele gera presença social nesse processo. Os outros reconhecem ele como alguém relevante dentro do bando. E as pessoas rirem entre si também fazem elas próprias se sentirem parte desse grupo. Elas se conectam com a risada. Você com certeza em algum momento da sua vida já sentiu prazer em rir dos outros. Mas não foi legal quando riram de você. E antes que venha um alecrim dourado dizendo: ai, teve um dia que eu caí na escola e foi engraçado pra caralho, todo mundo riu, eu ri também, não existia bullying nenhum. Pois é, Zé da Manga. Acontece que riram com você, e não de você. Não é que o riso, o humor, a piada estejam sempre sendo feitos com a finalidade de humilhar e bulinar alguém, mas que eles costumam ser usados para isso. O humor é uma ferramenta semelhante a um martelo. Ele pode ser usado para pregar um prego e construir alguma coisa útil, ou mandar alguém pro Vasco. Então segura a onda aí achando que eu sou um inimigo do humor ou algo do tipo.
Dentro do contexto certo, o humor é bem-vindo. Mais uma outra vantagem sobre o valentão que faz bullying. Ele assegura uma posição de poder dentro do grupo, como se ele fosse um promotor dentro de uma corte de julgamento. As pessoas ficam com medo de serem zoadas ou humilhadas por ele um dia, e passam a respeitar ele através do temor, de um dia elas serem as vítimas. Então isso gera conexão e respeito, ainda que na base da intimidação e da coerção. O gene é egoísta, já apontou Dawkins. Se precisar ser cooperativo, ele vai ser, e o é na maior parte do tempo. Mas a partir do momento que ele não precisar mais, ele pode se voltar para si de maneira egoísta. Bullying acaba sendo uma decorrência natural do nosso processo evolutivo. Mas só por ele ser natural, não quer dizer que seja bom, legal, e que a gente não deveria fazer nada contra ele só por ser natural. Câncer é algo natural, e você luta contra ele. Algo ser natural ou uma construção social não significa necessariamente que seja bom ou ruim. Leis e direitos são construções sociais e são boas. O ser humano antes abandonava os seus filhos e deixava para morrer na mata por nascer com deficiência. Algo, entre aspas, natural. Mas eu duvido que a maioria que está me assistindo aqui ache esse ato legal. Não é. Então também não vai achando que pelo bullying ser um processo espontâneo da nossa evolução, que eu estou dizendo que ele é bom e todo mundo devia fazer só porque é natural. O bullying é um mecanismo de rebaixar o outro para fazer com que você pareça grande perto dele, por referencial e comparação. As outras pessoas acham que você cresceu, mas na verdade você só rebaixou o outro porque você não consegue ser grande por conta própria. E como diz o professor Cortella, o maior ato de mediocridade é daquele que é incapaz de crescer e se elevar por conta própria. E para se sentir grande, ele precisa diminuir os outros para isso. Essa estratégia do bullying e da zombaria surge na nossa espécie por sermos um ser meio patético e medíocre para muita coisa. Mas é possível deixarmos de ser e crescermos por conta própria. E quanto mais formos capazes de nos elevarmos sozinhos, menos necessidade de rebaixar e humilhar os outros vamos ter. Talvez o maior antídoto para o bullying seja justamente o conhecimento, já que ele é uma forma de ignorância. Ignorância é essa que também serve para fazer política, como bem apontado pelo filósofo contemporâneo Peter Sloterdijk. Os mecanismos de humilhação, zombaria e sentimento de superioridade também se encontram na política, onde toda a estética não gira só em torno de dizer minhas ideias são melhores que a do meu oponente porque elas nos trazem melhor qualidade de vida. Mas se você vota em mim, você não é um pobre coitado de mentalidade pequena. Você é evoluído, legal, descolado, do bem. Os outros são manés. Você é um ser defecante! O principal do vídeo já acabou, mas aqui vão 5 considerações finais a respeito do bullying. Primeiro, existem outros animais além dos primatas que fazem comportamento social predatório como o bullying. Golfinho, cachorro, elefante, até alguns insetos. Isso não é uma exclusividade dos macacos e dos seres humanos, mas não dá pra negar que a humanidade sofisticou o bullying de uma forma que os outros bichos nem chegam perto. Segundo ponto, existem pessoas mais propensas a fazer bullying sem necessariamente ter sofrido com ele ao longo da vida. O bullying pode surgir na infância como forma de reconhecimento social dentro do grupo. Por exemplo, a criança não é boa em particularmente nada. Não desenha, não é boa de matemática, alguma outra área do conhecimento, não é considerada bonita. Isso faz com que ela não seja tão querida pelos outros. Daí, como ela é incapaz de crescer por conta própria, ela rebaixa o coleguinha para parecer grande pro resto da turma. E geralmente ela escolhe alguém que também seja invisível, dentro daquele círculo social, geralmente a menorzinha, mais tímida, mais calada, que não tem amigos, porque a possibilidade dela se revoltar e ter consequências é menor. Claro que também existem pessoas que fazem bullying como forma de se vingar do que sofreram, ou do autoritarismo em casa, de um pai ou de uma mãe tirano. E daí ela encontra na humilhação do outro um senso de potência e autonomia que ela não conseguia ter antes. Ou também porque ela aprendeu que a força, a tirania e a zombaria são as formas de se relacionar. Porque os pais dela são assim. As formas de afeto podem muitas vezes ser como a sua língua materna. Você aprendeu porque alguém te ensinou. E isso também valeria para formas destrutivas e corrosivas de se relacionar com alguém. Terceiro, o bullying e a predação social continuam mesmo na vida adulta. O bulinador não se destransforma só porque virou adulto e magicamente ele virou alguém legal e que conversa com você de maneira assertiva de igual para igual. Muitas pessoas vão continuar reproduzindo esse comportamento, inclusive no ambiente de trabalho. Por vezes até com o objetivo de te ferrar dentro da empresa ou ser demitido de propósito. Seja por uma rixa pessoal com você ou por ela sentir que vão ganhar alguma coisa por te ferrar, brilhando pro chefe na sua ausência. E o nome disso, inclusive, é mobbing. Praticamente o bullying que saiu das escolas e encontrou as empresas. Quarto, o ser humano é um animal hierárquico. Existem pessoas que estão acima umas das outras. Não que isso signifique necessariamente que você seja melhor ou pior que alguém.
mas que existem posições que a pessoa vai exercer alguma forma de poder em relação a você ou um grupo. E justamente o fato de haver hierarquia é o que vai impulsionar esse comportamento social predatório, de humilhação dos seus iguais, como o valentão da escola que faz parte da mesma classe que ele zoa, ele tá no mesmo nível dos outros colegas, tem os mesmos direitos, ou de um chefe ou ditador tirano, que está acima hierarquicamente e usa da violência e da humilhação dos seus subordinados como uma forma de demonstrar essa superioridade. Quinto e último ponto. E pelo amor de Deus, cuidado para não achar que eu apoio isso. Eu só estou falando de algo que pode acontecer. O bullying também, às vezes, pode acontecer por caráter educativo doloroso. E o que eu quero dizer com isso? Que em situações muito específicas, ele busca convencer pessoas a se adaptarem às normas do grupo e da sociedade como recurso paradoxal contra a exclusão permanente através de um controle normativo via reprovação social. Traduzindo, as pessoas às vezes te zoam e te humilham com a finalidade de te fazer mudar de ideia, para que você possa ser reintegrado ao grupo. Não é só para pisar em cima de tu de graça. Exemplo, Josivaldo, o adolescente que não quer tomar banho porque ele acha que isso faz dele legal e diferentão de alguma forma. Ele não escuta o pai, não escuta a mãe e vai ficar sem tomar banho e sem trocar de roupa a partir de agora. Consequência disso, depois de 3 dias, ele vai estar fedendo que nem gambá sujo. E ninguém vai querer ficar perto dele na escola. Começa a pôr apelido no moleque, as meninas que ele tá afim chamam ele de nojento, ele sente o peso da pressão social, e isso faz ele mudar de comportamento. Pouco tempo depois, ele é aceito de volta no grupo de amigos e isso vira uma história para um futuro distante. Todo mundo dá risada, inclusive o Josivaldo. Se não fosse a reprovação social e a frustração, ele provavelmente continuaria sem tomar banho, sabe-se lá por quanto mais tempo. E voltando naquilo que eu disse, não é sempre que isso acontece desse, entre aspas, bullying do bem. A sua situação atual com o grupo vai impactar muito se ele vai acabar tendo essa atitude com você ou não. O Josivaldo do exemplo já era alguém querido pelos amigos antes. Diferente se ele fosse um aluno quieto que já sofria bullying. Se esse aluno quieto também inventasse de ser fedido e depois parasse, ele continuaria sofrendo bullying de todo jeito. Seria quase impossível para ele de ter redenção. É mais difícil para quem já é zoado antes dar a volta por cima e ganhar esse benefício do, entre aspas, bullying educativo. Resumindo tudo, é complicado isso daí. Obrigado por ter assistido até aqui e considere se tornar membro do canal para dar uma moralzinha. Agora eu sou mais um servo do papai YouTube. Eu também coloquei o menor valor que o YouTube deixou, senão era só R$1 ali mesmo. Mas se não puder ser membro, tudo bem, só deixa o like e um hype aí no vídeo que já me ajuda demais. Valeu e até a próxima.